Olá, para você que nos acompanha aqui no Diário Esportivo TV, de volta com mais um programa. Hoje, um programa super especial, porque temos uma data muito marcante, uma efeméride importante demais para o nosso estado. A Arena de Pernambuco completa 10 anos de sua inauguração no dia 22 de maio, segunda-feira. Então hoje vamos receber aqui um convidado super especial, mas antes de apresentá-lo, dar aqui as boas-vindas a Beto Lago, colunista do Diário de Pernambuco, Caderno Esportivo. Tudo tranquilo, Beto? Tudo tranquilo, Marquinho. Prazer estar aqui no programa. Vamos falar sobre a Arena de Pernambuco. Aí, 10 anos do nosso estádio da Copa do Mundo, né? De 2014. É importante a gente ver o que a gente tem planejamento para a Arena de Pernambuco. Fazer uma visão para frente agora da Arena de Pernambuco. Ver o que está dando certo, ver o que está dando errado, o que a gente pode corrigir, quais são as nossas trocas de ideias. Eu acho que é importante isso que tem que acontecer, Marquinhos. Perfeito, Beto. Claro, também fazer um resgate histórico, né? 10 anos são 10 anos. Então a gente trouxe um convidado muito especial porque ele faz parte do presente agora e também do passado da Arena de Pernambuco. Marcos Nunes, diretor-presidente da Arena de Pernambuco, muita ligação também com o projeto da Arena, da Secopa, antiga Secopa. Muito obrigado pelo convite, Marcos. Eu que agradeço, é um prazer estar participando do programa de vocês, cumprimentar a Beto, né? Já nos conhecemos de longas datas, inclusive desse passado, né? Da Secopa. Mas é um prazer e falar da Arena é sempre muito importante, né? A Arena é sempre muito vista pela sociedade, às vezes nem sempre da melhor forma, mas é sempre bom a gente estar esclarecendo, e Beto foi muito feliz no comentário, falar sobre o planejamento. A ideia da gente é falar dos 10 anos para frente agora, o que é que a gente tem planejado para a Arena de Pernambuco. Eu sei que a gente vai ter um evento, né, na segunda-feira para marcar esses 10 anos. Mas, sim, qual a tua relação com a Arena, né? Tem uma relação muito íntima aí desde o começo, né? A gente vai falar muito do futuro também, mas esse passado, né? A Arena de Pernambuco, desde 2007, quando saiu a candidatura e a confirmação de Pernambuco como sede da Copa do Mundo, aí seria o projeto inicial só para a Copa, e depois teve também a participação na Copa das Confederações de 2013. Então você também fez parte desse começo, né, Marcos? Exatamente. Desde 2010, quando a Secretaria da Copa foi instaurada, era uma secretaria extraordinária, todos sabiam que ela tinha um papel a cumprir, que era fazer a interlocução entre governo e FIFA, e o projeto era muito claro, era entregar todos os projetos e, sobretudo, a Arena pronta. Não por isso a Arena consegue entrar como sede da Copa das Confederações, e aí por isso ela completa 10 anos em 2013, né, dentre as 4 sedes da Copa das Confederações. Pernambuco foi uma delas, e a Arena de Pernambuco estava lá se fazendo presente num evento que todos chamamos de teste, né, que era o que prepararia a gente para 2014 para fazer a Copa do Mundo aqui em Pernambuco. E Beto, assim, eu tive a oportunidade de acompanhar muito todo esse caminho, né, de construção. Impressionante quando a gente chegava lá em São Lourenço da Mata, em Jardim Penedo de Baixo, né, a comunidade, e realmente era difícil se imaginar que ali se ergueria um estádio do porte de uma Arena de Pernambuco. Isso aconteceu, houve a inauguração, né, naquele amistoso entre Náutico e Sporting em 22 de maio de 2013, 1-1 na Arena, e muita coisa aconteceu de lá para cá, né, Beto? Muita coisa aconteceu, e vamos um pouquinho, eu queria também voltar um pouquinho de resgatar. O conceito da Arena era um conceito também que colocava muito a questão da cidade da Copa. Desenvolver aquela área era fundamental, desenvolver, dar uma esticada na região metropolitana para atingir a questão do oeste do estado. Você tinha a questão de uma área que parece que já era do governo, acho que o governo tinha 250 hectares, já era dele, então você não precisava desapropriar, você não tinha essa preocupação, tudinho. Mas tinha uma cidade da Copa, tinha toda uma ideia desse conceito. Foi aquele problema que aconteceu com a construtora, com a Odebrecht, isso atrapalhou. Ainda existe uma possibilidade de a gente ter uma cidade da Copa, de ter algo ali naquele entorno? Beto, eu acho muito interessante quando a gente fala de desenvolvimento. Eu acho que, mais do que nunca, é hora de a gente resgatar a Arena como um vetor de transformação social, como um vetor de indutor de desenvolvimento. Existe uma proposta que já está firmada. Pela primeira vez, a Arena de Pernambuco, via Secretaria de Turismo, a gente está fazendo uma parceria com a Secretaria de Educação e Secretaria Executiva de Esportes,
E a gente vai fazer o lançamento, segunda-feira, inclusive, no evento, já estou dando em primeira mão aqui, spoiler, um projeto que a gente vai atender crianças na arena. E a ideia é que a gente torne a arena viva todos os dias. A ideia é que a gente torne a arena um equipamento público de fato. A ideia é que a gente traga a população para dentro da arena e atender o início, né, começar atendendo essas crianças e adolescentes das comunidades do entorno, sem dúvida vai ser o primeiro passo para a gente dar vida para a arena e aí sim resgatar a arena como um vetor de desenvolvimento para aquela área. A gente voltar a ter linhas de ônibus que passem por ali, porque agora sim vai se justificar. A gente começar a trazer serviços para dentro da Arena de Pernambuco e a gente atender a população também. Então acho que essa vocação inicial, que momentaneamente possa ter sido esquecida ao longo desses 10 anos, agora acho que é um momento central no processo dos próximos 10 anos para a Arena. É tornar de fato ela como um vetor de mudança, de desenvolvimento para aquela área. Isso também acaba indo muito da gestão da Arena, né? Porque assim, a gente teve no começo o acordo com o Náutico, né? A parceria com o Náutico, e aí depois o Náutico voltou para os aflitos, e o Sport hoje me parece que é o clube, né, que mais tem se alinhado com a Arena em termos de mandar jogos para lá. Então seria muito importante, né, para manter essa Arena realmente viva. E como é que está esse processo de contato com os clubes? Ontem eu estava numa reunião à noite e a gente estava falando exatamente sobre isso. A dificuldade que as arenas públicas têm de atrair jogos de times que têm seus estados próprios. A gente, por exemplo, vou utilizar o exemplo da Arena Castelão. Fortaleza e Ceará não tem estádios próprios. E aí é mais fácil essa negociação da gestão pública trazer esses dois, que são os dois principais times do Ceará, para jogar lá. Aqui no nosso estado a gente tem uma peculiaridade, nós temos 3 times e todos os 3 times têm seus estádios. Então a gente trabalhar nesse processo de convencimento dos times para que joguem na arena, ele é um pouco mais delicado, ele leva um pouco mais de negociação, um pouco mais de troca, embora eu tenha plena consciência que todos os 3 principais gestores também tenham a consciência da grandeza do equipamento que é a arena e de todas as comodidades que a arena oferece, não apenas para os jogadores, mas sobretudo para suas torcidas. Ela traz essa comodidade, e pelo que eu estou falando com o pessoal do Sport, a questão do retrofit da ilha, que é uma missão aí que Yuri botou na cabeça, ele quer já começar a iniciar esse ano, logo após o Campeonato Brasileiro da Série B. Então significa que você vai ter o Sport, pelo menos aí, caso ele comece a fazer a reforma, uns 2 anos. Vendo o Sport atuando aí, jogando em 2024, 2025 na Arena de Pernambuco. Mas para isso você tem que trazer o convencimento junto ao torcedor, porque o torcedor for para a cadeira do Sport, o torcedor está próximo ao clube, vive aquele elemento do clube, e há uma dificuldade. Todo mundo coloca aqui que tem uma dificuldade do torcedor do Recife, de Olinda, de Jaboatão, mas também tem os torcedores de São Lourenço, de Camaragibe, que gostariam de ter mais jogos dos clubes grandes lá. A gente entende isso. Mas a realidade é que o maior público, o maior número de torcedores está concentrado aqui no Recife, no Jaboatão, em Olinda e tudo mais. Como é que a gente vai... A gente já viu a primeira reforma que foi feita ali naquele acesso, tudinho. Você está falando aí, vai trazer mais transporte público. Tem algo mais que a gente pode pensar para que melhore esse acesso do torcedor na chegada e na saída? Esse é um outro ponto importantíssimo. Acho que se você for, não apenas aqui no país, mas sobretudo fora, a gente vê que as grandes arenas, elas não são centrais, mas elas conseguem entregar um acesso importante para que cheguem nelas. Eu acho que esse processo de finalização da triplicação da 232 vai ajudar muito a gente na chegada, muito. Eu tenho feito um percurso, eu moro aqui na Zona Norte, e da minha casa para a arena eu tiro 20 minutos hoje. Tanto para ir quanto para voltar. Assim, esse problema da mobilidade, né, não é nem tanto a distância, era o trânsito, você passar muito tempo no trânsito. Em contrapartida, imaginemos um torcedor do Náutico que mora em Jaboatão, em Piedade, Candeias, por exemplo, e o jogo é às 7 da noite. Ele vai levar um tempo absurdo para sair da casa dele para chegar nos aflitos. Então essa questão da mobilidade, eu acho que ela é importante sim, de fato, mas acho que agora com essa obra de melhoria na via, eu acho que ela vai ajudar
de maneira considerável. Em relação a essa questão do esporte, Beto, a gente ainda não tem nada concreto. É óbvio que existem negociações e a gente sabe o que vocês da mídia têm divulgado. Mas na mesa ainda da gente não chegou nada. Então, óbvio que existe essa intenção do esporte fazer esse retrofit na Ilha do Retiro, mas concretamente a gente não tem nada. E respondendo a tua pergunta anterior, Marco, hoje a gente tem o Retrô mandando todos os jogos dele na Série D. Então os jogos são quinzenais, um dentro, um fora. Ele mandou o jogo passado dentro, esse sábado agora joga fora, e no próximo sábado ele está jogando na Arena de novo. Ainda falando em termos de administração e gestão, Marcos, a gente tinha no começo a Odebrecht, né, como parceira de empreendimento e na gestão. Em 2016 ela sai, né, da gestão da Arena e o governo assume. E como é que está o custo mensal? Você assumiu há pouco tempo, mas sempre é uma preocupação e há muitos comentários do custo da Arena mensal. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é que com essa nova concepção de Arena, o que era entendido como custo de manutenção, a partir de agora precisa ser entendido como investimento. O retorno que aquele equipamento vai dar para a população. O governo atual, a gestão atual, ela tem mantido uma postura de segurar gastos, de controlar as despesas, o que é normal quando qualquer gestão assume. Até para você tomar pé da situação. Então a gente tem feito uma revisão grande em todos os contratos da Arena, né? Entender o que é que ela tinha de passivo, entender qual é de fato, né, o valor de investimento mensal para que a gente mantenha aquilo, para que aí sim a gente comece a entender não aquilo como custo, mas de fato como um investimento. A gente sabe que tudo ali são dimensões grandes, né, para fazer a manutenção daquele equipamento, né, o trabalho, o esforço é enorme, porque você precisa de sempre muitas pessoas para cuidar, desde a parte de manutenção, gramado, parte elétrica, parte hidráulica. Então, de fato, é uma força-tarefa grande que a gente tem, né, começa a gestão com essa missão aí de controlar os gastos e, de fato, ver o que é que a gente pode trazer também de novos investimentos. Só para tirar, acompanhando essa pergunta de Marcos, aquela usina de placas está funcionando? O que é que ela gera de positivo? Ela gera recursos a mais? Me dá uma explicação, porque é uma coisa que eu fico muito curioso. Toda vez que eu vou lá, eu esqueço de perguntar isso aos gestores, que é um equipamento bem interessante e que é pouco falado, inclusive por nós da imprensa. Aquela parte que aquele equipamento de produção de energia solar, na época da construção, aquele equipamento ali pertence à Odebrecht. Ele não é de propriedade do Estado, ali é propriedade da Odebrecht. E nunca foi feita a ligação daquela usina para a Arena. Exatamente por conta do processo de rompimento com a gestão e tal. Então aquela usina, aquilo ali é de propriedade da Odebrecht, e óbvio que é uma intenção do governo, assim como de todos as gestões, é de você tornar o equipamento mais sustentável. Isso não significa dizer que a Arena tem necessariamente a obrigação de fazer essa ligação com aquela usina. A Arena ela pode comprar energia de qualquer produtor. O governo ele pode comprar energia de qualquer produtor. E óbvio que isso está na mira, para que a gente comece a minimizar, sobretudo, o custo de energia. Hoje a energia é a maior conta que a Arena tem. É o maior contrato vigente hoje na Arena de energia. E se a gente consegue reduzir esse valor de um contrato como esse, certamente o impacto... Essa usina funciona? Não. Não está funcionando? Não funciona. Impressionante isso. Eu nunca tinha pensado que não estava funcionando. Para mim ela funcionava, mas teria alguma coisa, algum acordo aí. Uhum. Você falou no acordo que o Náutico está brigando com o Odebrecht, tudinho. Vocês estão acompanhando isso nesse processo todinho? Não, de fato não. Quando o Náutico ele retorna para os aflitos, né, aquela campanha de volta para casa e tal, as negociações com o Náutico elas passaram a ser pontuais. No sentido de mandar alguns jogos, final do Campeonato Pernambucano foi jogado lá, onde o Náutico... Eles viram recorde, até pouco tempo o recorde de público. Exatamente. Foi ultrapassado pelo Sport Fortaleza na final do ano passado. Exatamente. Então, é isso que me surpreende, sabe? É óbvio que a gente sabe que o futebol tem uma peculiaridade
da tradição, da paixão do torcedor, né, de jogar em casa e tal. Mas acho que essa visão precisa ser ampliada, sobretudo os gestores. Né? Entender que um equipamento daquele, o conforto que um equipamento daquele pode proporcionar, repito, não apenas para os jogadores, para o elenco, mas sobretudo para o torcedor, que é quem mantém o clube. Né? Você ter a possibilidade, por exemplo, agora, né, o jogo de esporte agora amanhã, mulheres, crianças e portadores de deficiência. Veja, a comodidade que uma pessoa se sente mais à vontade, por exemplo, de frequentar um banheiro no intervalo do jogo, ao entrar no jogo, a experiência é outra. Né? A comodidade que o cliente tem, que o torcedor tem ao chegar no equipamento daquele, da forma como ele é recebida, é outra. Repito, eu compreendo demais a paixão do torcedor, né, da casa, da tradição, mas acho que essa visão precisa ser ampliada. Dentro dessa linha de condução a partir de agora, Marcos, também a Arena vai se voltar muito para parcerias de fazer shows e outros eventos, a não ser o futebol. Falou aí, o Retrô, né, manda seus jogos hoje na Arena, o esporte mais próximo hoje em dia de mandar jogos pontuais, antes de fazer essa reforma que o Beto citou. Mas e outros eventos? Como é que a Arena está pensando? Existe um planejamento para, junto ao setor comercial, que é de fato de a gente se aproximar dos produtores de eventos, não apenas locais, mas nacionais. A Arena ela foi criada para ser multiuso, né, e não depender exclusivamente do futebol. O futebol é um dos elementos, um dos eventos que a Arena pode receber. E aí resgatar essa vocação da Arena, de ser multiuso, de resgatar grandes shows. Só dar o depoimento aqui, eu fui pro show do Ganges lá, muito bom. Pois é, exatamente. Pois é. A ideia é essa, acho que o equipamento está pronto para receber esses grandes shows, tem vocação para receber. Nada mais justo do que a gente intensificar esses esforços no sentido de trazer grandes eventos, grandes shows. Acho que é um equipamento também que está à altura de receber essas grandes atrações, não apenas nacionais, mas internacionais. Em termos de jogos internacionais, a gente teve aqui Copa das Confederações, Copa do Mundo, Beto, nunca esqueça daquele jogo Itália e Costa Rica. Costa Rica aprontou. O jogo de meio-dia aqui, Marcos, o Pirlo, coitado, tava com o palmo de língua lá de fora, os italianos perderam para Costa Rica. Então foram jogos memoráveis, né? A gente teve depois Brasil e Uruguai das eliminatórias, né? Que é o recorde geral de público, 45 mil torcedores na Arena, né? Sem ser de clubes, de jogos gerais. E antes da pandemia, a gente teríamos aqui Brasil e Argentina. As eliminatórias acabou não acontecendo, depois para São Paulo, com a confusão toda dos argentinos. Mas e para jogos assim, a gente pode também começar a pensar também que vamos continuar tendo grandes jogos? Pode sim, inclusive a Secretaria de Turismo já tem feito esse esforço de a gente pretende visitar a CBF, manter Pernambuco como uma das rotas, né, de jogos para a seleção. Afinal de contas, o estado da gente tem uma tradição maravilhosa de receber a seleção, e a gente não vai deixar que essa tradição morra, pelo contrário, a gente quer manter Pernambuco em evidência. Também intenção, né, Copa do Mundo Feminina, Brasil se candidatando como uma das sedes, e de fato a gente vai, né, criar uma campanha para Pernambuco, se manter forte e ser de fato uma das sedes para continuar recebendo esses grandes jogos. Eu repito, a Arena é um equipamento que tem 10 anos, mas que continua extremamente atual, extremamente moderno. É óbvio que você precisa estar sempre fazendo melhorias, mas sem dúvida a gente tem capacidade de continuar recebendo esses grandes jogos. Nessa ida que você está planejando para a CBF, já de olho também em jogos da eliminatória, já para algum jogo da eliminatória? Exatamente, a ideia é essa. A gente vai sempre mirar mais alto. A gente vai sempre mirar que a seleção venha para cá, a gente vai sempre mirar que grandes times venham para cá jogar. O objetivo sempre vai ser esse. A gente vai sempre buscar manter a excelência da Arena, a gente vai sempre buscar fornecer as melhores experiências que a gente tem para o nosso público. Isso são elementos que são inegociáveis. Nessa novidade que você vai apresentar segunda-feira, né, Secretaria de Turismo, Educação e Secretaria Executiva de Esporte, né, fazer uma frente aí, um projeto novo. Mas existe alguma possibilidade lá na frente também se pensar em PPP para a Arena? Ou ainda é um projeto, é uma ideia que pode estar, mas está encostada, né, por enquanto? Eu acho que a primeira ideia, a primeira tentativa de fazer uma PPP, embora tenha sido conduzida de uma forma coerente, eu acho que
talvez ainda não tivesse amadurecido o bastante. A gente não tinha, por exemplo, outros equipamentos públicos que fizessem esse modelo de PPP. Eu acho que naquele momento talvez não houvesse maturidade para o processo de fato acontecer, de ambas as partes. Né? É óbvio que você pensar em fazer uma parceria dessa monta para que um ente privado consiga fazer a exploração comercial do equipamento e você transfira, né, o custo de manutenção para ele, é óbvio que ela é atrativa, mas acho que ela precisa ser muito bem planejada. Eu não gosto muito de trabalhar com a ideia de requentar um planejamento anterior, mas sim de reaproveitar o que é que foi feito de bom, e aí, quem sabe, a gente colocar à mesa e estudar novamente essas possibilidades de a gente fazer PPP, mas é uma coisa que precisa ser planejada para frente. Você adiantou já um pouquinho que a gente vai ter segunda-feira, mas fala um pouquinho mais geral. Vai ser à tarde, né? Na Arena. Isso, começa às 14 horas a programação. Né? Vocês, obviamente, já estão mais do que convidados para estar presente lá. Nossa governadora vai estar presente também, a presença de secretários. A ideia é que a gente faça não apenas a celebração dos 10 anos da Arena, né? A gente criou um selo de 10 anos para a Arena, esse selo vai ser distribuído em forma de uma placa de homenagens. E a ideia é que a gente lance esse primeiro projeto, que a ideia é que ele seja expandido para outras praças no estado e atenda outras cidades, sobretudo no interior. A ideia é um projeto esportivo, de fato, para receber crianças e adolescentes ali daquele entorno com modalidades esportivas coletivas e individuais. A ideia, repito, é reforçar essa vocação social que a Arena tem também e receber a população lá dentro. Eu lembrei agora, em relação ao museu que a Arena tem, né, um museu bem bacana, e também do tour da Arena. Está previsto para continuar? Tá, sim. Tá. Isso é projeto nosso também, resgatar o tour na Arena. A gente tem a Expo Arena, que é o museu onde a gente tem diversos atrativos, televisões interativas, onde você pode escutar um pouco da história do que foi, inclusive a Copa do Mundo, os grandes jogos, os grandes eventos que a Arena recebeu. Inclusive a gente tem atualizado ele, né, para alguns últimos eventos que a gente teve lá. Além do museu, a gente tem o espaço Pernambuco Imortal, que é a presença lá dos grandes atletas pernambucanos. Então, a gente tem atletas que desde o atletismo, futebol, beach soccer, judô, natação, que é um espaço também que resgata a importância, né, dos grandes atletas pernambucanos. A gente tem uma outra sala interativa lá, que também serve de espaço para... A gente recebe muitos eventos corporativos na Arena. Acho que esses espaços, eles são, além de interessantes para o público conhecer no tour, de fato abrir a casa, para que a população vá e de fato conheça o equipamento, aquele sentimento de pertencimento que foi gerado ali no início da Copa. Obviamente que houve muita resistência, como houve em todos os estados, mas o sentimento de pertencimento, poxa, a gente vai ter uma arena multiuso no estado e tal, que esse sentimento ele possa ser resgatado a partir de agora, de fato, a população podendo ter acesso, né, ao equipamento. Deixa eu dar um parênteses aqui, quando ele falou dos atletas, Marquinhos, dá os parabéns a Yanimax, tá? Entrou no Hall da Fama do Comitê Olímpico Brasileiro, colocou as mãos dela lá entre atletas de vários esportes. Ela foi uma das escolhidas, se não me falha, foi nessa quinta-feira que ela esteve lá no Rio de Janeiro. Foram 6 atletas, 5 estão vivos, um tinha falecido. Os nomes me fogem, mas está gravado, claro, sempre vai estar gravado o nome de Yanimax. Yanimax, para mim, é um nome, uma referência. Acredito que está lá no presente lá. E dá os parabéns para a Yane por essa homenagem que foi feita pelo Comitê Olímpico, colocá-la no Hall da Fama. Merece muito, né? Yane é figura fantástica, além de uma grande atleta, né? Medalhista na Olimpíada de Londres, no pentatlo moderno. Beto, mais uma colocação? Não, eu acho que estou curioso para assistir essa segunda-feira, 14 horas, fazer o esforço para a gente estar lá, pelo menos presente. Eu sei que a nossa equipe do Diário vai estar presente, fazendo a cobertura, mas eu gostaria muito de estar presente também. Vou arrumar minha agenda, dar um espaço para a gente estar lá, porque é aquela coisa de, os erros aconteceram, as coisas que foram erradas, a gente tem que olhar agora, como ele falou no início, Marquinhos, são 10 anos para frente. Vamos olhar agora com 10 anos,
Vamos dar ajuda, vamos contribuir com nossas sugestões, nossas opiniões, nossas críticas, nossas ideias. Eu acho que é importante todo mundo chegar. Fico muito chateado quando a gente vê a rede social só criticando. Eu gosto da crítica, mas com a ideia de lado. Vamos fazer isso, né? Fazer um propósito para ajudar. Que é um equipamento que está aí, é um equipamento importante. Entendo, e eu como sou torcedor do esporte, todo mundo sabe disso, e ver jogo na Ilha do Retiro é como se fosse lembrar da minha infância, de garoto, tudinho. Mas conforto de você estar na arena, toda a comodidade, toda aquela estrutura, até para a gente que faz a parte de imprensa, é outra coisa, é outra situação. Então, eu estou aqui na torcida, Marco, que vocês consigam transformar a arena, principalmente nesse lado social que vocês vão colocar e vão apresentar a partir de segunda-feira. Você de novo, né? Participação, né? Pouquíssimo tempo, né? Que você assumiu, voltou às origens, digamos assim, numa função, outra função, claro. Então, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço mais uma vez o convite e mais uma vez, Beto é muito feliz quando ele diz que assim, a gente precisa se aproximar da imprensa. Né? Se aproximar no sentido de que entendê-los como parceiros de fato e que, né, precisam e devem fazer as sugestões. Óbvio que a gente tem uma série de limitações, né, sobretudo de agilidade para fazer as coisas, mas ouvir de fato diferentes públicos é fundamental para qualquer gestão. Ouvir o que é que a imprensa tem como sugestões, como críticas, ouvir o que é que, né, o terceiro setor tem, por exemplo, para oferecer, o que é que as universidades têm de forma a contribuir. Eu acho que a ideia é essa, é uma gestão que é compartilhada, que é uma gestão que está aberta para dialogar com esses diversos setores, sobretudo para essa transformação de compreensão da arena. Eu tenho costumado dizer que no dia 22 de maio, ele não é apenas um marco temporal, ele é um marco conceitual, uma nova compreensão da Arena Pernambuco para os próximos 10 anos. Essa é a nossa ideia. O Marcos acaba de me dar o título da matéria que a gente vai escrever no jornal. E da minha coluna. Falei primeiro. Bom, obrigado, Beto, obrigado, Valeu. Marcos. E você que está nos acompanhando, dá aí seu like no nosso vídeo. E semana que vem a gente volta falando de novo de esporte, Náutico Santos, dos jogos. Hoje um programa especial em virtude dos 10 anos da Arena de Pernambuco. Um abraço.